Um ótimo dia para você, meu amigo produtor de todo o país, ligado aqui no canal do Boi, terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. Estamos começando o Bom Dia Produtor e já está na sua tela a imagem da oferta que você confere hoje, a partir das 8h30 da noite aqui pelo canal do Boi. É o leilão virtual especial Braford do Grupo Pitangueira. Esta ação encerra aí o De Olho na Fazenda, que teve início na semana passada e que ofertou a preço fixo animais reprodutores da raça Braford durante toda a semana passada e também o começo desta semana. A realização é da Aroeira e da MB Leilões. E ainda hoje, nesta edição do Bom Dia Produtor e ao longo de todo o dia hoje, você vai ter mais informações sobre como aproveitar este leilão especial hoje, às 8h30 da noite, aqui pelo canal do Boi. Bom, terça-feira começando, estamos aí há pouco mais de uma semana, né? Praticamente uma semana do Natal. É mais um ano de 2019 que está chegando aí ao derradeiro, está chegando ao final. Mas é bom a gente começar todas as manhãs aqui e ter você aí do outro lado da telinha para receber já com todo carinho aí tudo que nós preparamos para você em relação às informações do agronegócio. E você já sabe, hoje não é diferente, a gente segue junto até às 8h30 da manhã. E no programa de hoje vamos falar, entre outras coisas, de como fechou o mercado do boi gordo ontem. Você está acompanhando aqui desde o final da semana passada, começo dessa semana, que o movimento que explodiu, que chegou aí R$230 a arroba do boi, começa o movimento de queda e nós vamos te manter informado hoje sobre como foi o fechamento do boi gordo ontem. E claro, além desse assunto, você vai ver também. O orçamento para 2020 começa a ser votado hoje. De Mato Grosso do Sul, eu trago informações sobre os números do agronegócio em 2019 e as projeções para 2020. E tem muito mais. Fique com a gente. Bom Dia Produtor já começou. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h08, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua companhia, por você começar essa terça-feira aqui junto com a gente, abrindo a programação ao vivo aqui do canal do Boi. E a gente, claro, te leva até Brasília para saber o que é destaque na capital federal. Quem está esperando para nos trazer as informações é o Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia! Deputados e senadores começam hoje a votar o orçamento para 2020. A sessão está marcada para as 14 horas, mas antes, daqui a pouco, às 11 da manhã, eles vão votar o relatório final da Comissão Mista de Orçamento anteriormente preparado. Para o ano de 2020, em relação a despesas e receitas, a previsão é de 3,6 trilhões de reais. Lá no texto também está previsto o aumento do salário mínimo, dos R$ 998 atuais para R$ 1.031, mas abaixo dos R$ 1.039 anteriormente previsto. Nós vamos acompanhar toda essa votação, que também diz respeito a medidas para o agro, né? A MP 897, também a Lei de Licenciamento Ambiental, e o Ministério da Agricultura, onde nós estamos, que também conta com recursos para a pasta para liderar aí a política de expansão do nosso mercado, das nossas commodities, para aumentar a produção brasileira. De Brasília, Saulo Lopes. E claro que toda a movimentação sobre essa votação do orçamento, você vai ter aqui as informações acompanhando a nossa programação e também através do nosso portal sba1.com. Bom, vamos escutar agora a Juliana Pila, ela que é consultora da Scott Consultoria, vai nos trazer hoje a análise do mercado do boi gordo. Acompanhe aí. No fechamento do mercado do boi gordo desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, a pouca oferta segurou um pouco a queda de preço do boi gordo. Após as desvalorizações registradas na última quinzena, a pressão de baixa começou a perder força. Em São Paulo, a cotação do boi gordo ficou estável no início dessa semana. Em algumas regiões, a dificuldade de escalar boiadas fez as indústrias ofertarem preços maiores. Foi o caso da região do Triângulo Mineiro e do Sudeste de Rondônia, por exemplo, onde a cotação do boi subiu 1,6% e 1,9% respectivamente.
Apesar do alívio sobre a cotação, o mercado segue pressionado em diversas regiões. A cotação caiu em 12 praças monitoradas pela Scott Consultoria no fechamento de hoje. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de bovinos castrados ficou cotado em R$ 13,12 por quilo, recuo de 3,4% em relação ao fechamento da última semana. Desde o início do mês, a cotação caiu 16,7%. Contudo, na comparação anual, a cotação ainda está maior. Bom, então vamos ver números então. Vamos dar aquele tradicional giro de todas as manhãs, passando aí pelas várias regiões do país. Lembrando que os números que eu vou te mostrar também são apurados pela Scott Consultoria e que são preços para uma boiada comum à vista e livre de furo rural. E a gente começa, como sempre, pela região sudeste, trazendo para você os preços mínimos de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em relação à região sudeste, nós tivemos alta de R$ 13,00 no Triângulo Mineiro, quedas de R$ 13,00 no Rio de Janeiro e também de R$ 13,00 no Espírito Santo. Na região sul, movimento de alta de R$ 2,00 no Paraná, queda de R$ 4,00 em Santa Catarina e queda de 5 centavos no quilo pago em Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul. No centro-oeste, primeira tela aí que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul, tivemos movimentos de queda de R$ 3,00 no sul de Goiás e também de queda de R$ 3,00 em Dourados aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Já aqui na capital Campo Grande, a queda foi de R$ 2,00. Na segunda tela do centro-oeste, com destaque para Mato Grosso, tivemos movimento de queda de R$ 1,50 no sudeste do Mato Grosso, alta de R$ 2,00 no sudoeste do estado. No Nordeste, a queda foi de R$ 3,00 no oeste da Bahia. E fechando o nosso giro, pela região norte, queda de R$ 5,00 no Acre, queda de R$ 7,00 em Marabá, no Pará, queda de R$ 6,00 em Paragominas, alta de R$ 13,00 em Rondônia e alta de R$ 1,00 no sul do Tocantins. Bom, os frigoríficos de Mato Grosso do Sul tiveram o melhor desempenho em 2019 no ranking dos principais segmentos industriais elaborados pela Federação das Indústrias do Estado, a FIEMES. Em seguida vieram os setores sucro energético e papel e celulose. O presidente da federação reuniu ontem pela manhã os jornalistas aqui em Campo Grande para apresentar o desempenho industrial dos últimos 10 anos no estado. Neste ano, a FIEMES completa 40 anos de criação. José Cunha acompanhou esse evento. Os números do setor industrial em 2019 foram apresentados pelo presidente da FIEMES, Sérgio Longuem. Todos os segmentos obtiveram um crescimento significativo em comparação com o ano anterior. O PIB industrial subiu 6,37% em relação a 2018 e passou de 20,4 bilhões para 21,7 bilhões de reais. As exportações aumentaram em 2,82%, fechando 2019 em 3 bilhões e 650 milhões de dólares, dados que fortalecem a confiança para bons resultados em 2020. Pelo desenho de 2019, as ações que foram construídas esse ano nos permitem aí imaginar um 2020 mais animador, né? O PIB planejado para a indústria no ano que vem hoje é de 2%. Vejam que nós iniciamos o 2019 com números praticamente negativos da indústria, devemos chegar aí a 0,8% a nível nacional em 2019, e eu entendo que a indústria vem se consolidando e ela vem sendo valorizada de certa forma, por esse governo, na agroindústria ou na indústria propriamente dita, mas número bastante positivo para 2020 da nossa avaliação. Ainda segundo o Sérgio Longuem, a agroindústria é uma grande força para a economia de Mato Grosso do Sul e as ações do governo têm contribuído para o crescimento do setor industrial. Vejam que somente no Mato Grosso do Sul, em 2019, foram liberados mais de 2 bilhões de reais somente de FCO. E desse ano foram cumpridas as ações, tanto no rural quanto no empresarial. Então você vê que são importantes as ações que foram criadas e eu entendo que, permanecendo essas ações que fortalecem a produção, a indústria no Mato Grosso do Sul e no Brasil, com certeza ela vai ser reavaliada com uma ação muito bem organizada, fazendo com que a indústria do Mato Grosso do Sul seja realmente valorizada.
Entre os principais segmentos industriais de Mato Grosso do Sul, o setor frigorífico ocupa o primeiro lugar no ranking, com valor de produção acima de 14 bilhões de reais, seguidos pelo setor sucroenergético com aproximadamente 6 bilhões e meio e pela indústria de papel e celulose com 6 bilhões. Com a expectativa de retomada no crescimento, a previsão é de que a receita de exportações cresça algo em torno de 3% em 2020, elevando ainda mais a participação do agronegócio no PIB estadual. Segundo o responsável pela Semagro, secretário Jaime Verruc, o Programa de Incentivos FADEF, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado, vai garantir que as indústrias cumpram com os investimentos acordados na adesão, aumentando ainda mais o saldo positivo. Foi um projeto dentro da pauta econômica extremamente positivo para o Estado. Para o empresário, regularizou a sua questão de incentivo fiscal. Colocamos isso no âmbito do CONFAS, totalmente regularizado. E para nós, a sinalização de novos investimentos, de novos empregos e nova arrecadação. Então, acho que esse tipo de projeto permite criar uma pauta econômica e sinalizar, principalmente em relação ao desenvolvimento industrial do Estado. Isso somente as empresas já instaladas. E aí nós temos, obviamente, uma perspectiva de novos investimentos no Estado de Mato Grosso do Sul. Dentro desses novos investimentos para o Estado citado pelo secretário, está a possibilidade de construção de uma nova fábrica de papel e celulose, que deverá ser erguida em Ribas do Rio Pardo, com a aquisição de 106 mil hectares de terra pela Suzano, anunciada na última quinta-feira. O anúncio é uma transferência de 106 mil hectares, que era de um fundo de investimento, de área, não é de eucalipto, de área no município de Ribas, né, e a aquisição de uma LI, de uma licença de instalação de um projeto de 2,2 milhões de toneladas de celulose. Então, esse é o anúncio. Então, isso, sob o ponto de vista de perspectiva, cria um cenário extremamente positivo, não só para o município, mas como para o Mato Grosso do Sul. Nós estaríamos recebendo a nossa quarta indústria de celulose. O Mato Grosso do Sul já tem uma posição no Brasil e no mundo importante na exportação de celulose e na expansão da própria área de eucalipto. Quer dizer, a partir do momento que ela compra 106 mil hectares, dos quais ainda tem 60 mil hectares que hoje são pastos, que podem ser utilizados. Então, a gente tem uma clareza. Primeiro, 2020, uma expansão da produção de eucalipto no Estado. Talvez, no final de 2020, o Estado seja o primeiro do país em produção de eucalipto. Só para vocês terem uma ideia, uma fábrica dessa tem uma capacidade de gerar um crescimento do PIB industrial do Estado no período aí de 2 anos de mais de 13%. Então, vocês imaginam o que significa a dimensão de uma empresa desse tamanho. Então, a sinalização é extremamente positiva e o Mato Grosso do Sul realmente se consolidando altamente competitivo na produtividade de eucalipto, na produção de eucalipto e na industrialização e na exportação. Além da consolidação na produção de celulose, Jaime Verruc destacou ainda quais os setores industriais devem ser expandidos nos próximos anos. Então, o Mato Grosso do Sul, realmente, para o próximo ano, a gente deve intensificar a exportação de carne, que é o boom que está ocorrendo. Aí eu falo de suínos, aves e boi, eu acho que é importante avançar isso. Celulose, a gente continua crescendo e agora com uma sinalização aí, eu acredito em 2020 que nós vamos poder anunciar uma nova fábrica de celulose, uma nova fábrica do setor sucroenergético, uma nova fábrica na área de etanol de milho, que é uma busca que nós estamos fazendo já há um tempo, para que o etanol de milho também venha a se instalar no Mato Grosso do Sul. Nós acreditamos, pelas sinalizações, que no ano que vem a gente vai poder fazer isso, fazer aí o anúncio de uma nova fábrica. Então, esses vinculados diretamente ao setor de agronegócio, eles avançam e se consolidam para agregar valor à matéria-prima do local. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Oh, legal, muitas boas notícias aí, previsões importantíssimas para o ano que vem no setor agro aqui de Mato Grosso do Sul e a gente acredita que seja assim para todo o país. Em outubro, o setor da indústria de São Paulo cresceu, mas a produção continua abaixo do pico. É o que apontou a pesquisa industrial mensal Produção Física Regional, que foi divulgada recentemente pelo IBGE. E o Gustavo D'Angelo tem mais informações. O levantamento apontou que a indústria paulista teve crescimento em outubro, mas a produção local ainda está 18,6% abaixo do pico alcançado em março de 2011. A produção industrial cresceu em 7 dos 15 locais que integram a pesquisa na passagem de setembro para outubro. Em São Paulo, o maior parque industrial do país, houve uma elevação de 1,5%, eliminando a perda de 0,7% registrada no mês anterior. Na média global, a indústria nacional avançou 0,8% em outubro ante setembro. Na comparação com outubro do ano passado, a indústria paulista cresceu 5% em outubro deste ano, também a maior influência positiva sobre o avanço de 1% na média nacional. Metade dos 18 setores que compõem a indústria de São Paulo
aumentou a produção nesse tipo de comparação, com destaque para a maior fabricação de açúcar, sucos concentrados de laranja e combustíveis. No entanto, ainda não é possível afirmar que o Parque Fabril local tenha engatado uma recuperação. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, vou falar de investimento agora. Trago para você um investimento muito bacana para você adquirir uma propriedade através de leilão judicial. É o leilão judicial da Fazenda Manchúria, que está localizado em Ibiá, Minas Gerais. O Zé Cunha tem mais informações. O setor sucroalcooleiro brasileiro destaca-se por sua função como fonte alternativa de energia no processo de substituição dos combustíveis fósseis. Por meio da expansão da cultura da cana-de-açúcar, o desenvolvimento e a modernização do setor sucroalcooleiro tem contribuído incontestavelmente para o fortalecimento do agronegócio brasileiro e, consequentemente, para o crescimento da economia do país. E para quem quer aproveitar o bom momento do setor, a oportunidade de investimento se apresenta através do leilão judicial da Fazenda Manchúria, localizada no município de Ibiá, em Minas Gerais. A propriedade possui 1.272 hectares, numa área que conta com benfeitorias como sede, galpão de máquinas, energia elétrica e 2 represas. A fazenda abriga ainda a destilaria Planalto, que chegou em sua melhor fase a processar 3.500 toneladas dia e gerar 500 empregos diretos. A planta industrial é composta por conjunto de moendas, caldeiras e destilaria para a produção de etanol. A capacidade nominal dos equipamentos é de produção de 300 metros cúbicos dia de combustível, com armazenamento de até 15 milhões de litros. A fazenda foi avaliada em 19 milhões de reais e a destilaria em 5.560.000 reais. Os ativos podem ser adquiridos de forma conjunta ou em lotes individualizados. O leilão se encerra no dia 18 de dezembro, às 14 horas. O imóvel está livre de quaisquer ônus e você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 4950-9660 ou pelo endereço eletrônico www.maisativojudicial.com.br/Carolo. Bom, hora do nosso primeiro intervalo comercial nesta edição do Bom Dia Produtor. Agora há pouco a gente mostrou os números aqui da indústria de Mato Grosso do Sul, falou também na indústria de São Paulo. Antes de ir para o intervalo, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado da telinha. Qual é a sua expectativa para o ano de 2020? Você acha que vai ser um ano bom para o agro e para todos os setores, principalmente para a economia? Você acha que o Brasil vai evoluir? Quais são as suas expectativas para 2020? Participe comigo, mande a sua mensagem para o 99863-1001. Logo depois do intervalo, entre outros assuntos, nós vamos falar sobre projeções de diferentes consultorias de estudos de mercado que indicam que o Brasil produz em 2020 cerca de 100 milhões de toneladas de milho. Tá vendo? Eu acho que o cenário é positivo. Quero saber a sua opinião, participe comigo. Eu volto já. 7h26, já estamos de volta e as projeções de diferentes consultorias de estudos de mercado indicam que o Brasil produzirá em 2020 cerca de 100 milhões de toneladas de milho. A consultoria internacional FC Stone tem estimativas mais conservadoras. A produção brasileira de milho no ano que vem pode ser menor que a deste ano, segundo a consultoria. É o que diz a Ana Luísa Lodge, analista de grãos da FC Stone. Ela conversou em São Paulo com Walter Puga Júnior durante um evento para clientes e abordou ainda mais as perspectivas também para o mercado da soja em 2020. Acompanhe. A FC Stone apresentou em São Paulo o resultado dos seus estudos com as perspectivas do agronegócio para 2020 e uma retrospectiva de 2019. Aqui ao meu lado eu tenho Ana Luísa Lodge, que é analista do mercado de grãos, que vai comentar sobre milho e soja. E vamos começar com a pergunta do dia. A ProSoja fez um alerta que podemos ter dificuldades
com milho para abastecer a indústria nacional em 2020. Como você vê essa situação? Realmente essa é uma preocupação, porque a safra de verão ela é pequena, a safra de inverno, a safrinha, né? Ela hoje já é quase 3 vezes maior que a safra de verão. E o consumo em 2019 foi muito grande, a gente está batendo recorde de exportação de milho, provavelmente vai exportar mais de 40 milhões de toneladas até janeiro. O consumo interno para ração, para etanol de milho também cresceu, então a gente pode ter alguma restrição sim, por mais que o balanço nacional ainda continue indicando estoques aí até perto de 10 milhões de toneladas, o que acontece é a distribuição desse milho. Às vezes falta milho no sul, onde o consumo é muito grande, e tem milho em regiões mais distantes, aí tem a logística cara. Então tem essa preocupação sim no primeiro semestre de 2020. Há perspectivas de que o Brasil vai produzir 100 milhões de toneladas de milho novamente ou até um pouco mais. É a perspectiva também da FC Stone? A gente divulgou a primeira estimativa para a safrinha agora no começo da semana e o total da safra ficou em 99,9, 100 milhões de toneladas, pelo menos por enquanto. Há muita dúvida aí sobre a safrinha de milho, porque a gente teve atrasos na soja, então parte da safra de milho, da safra de inverno de milho, deve ser plantada fora da janela ideal, então o clima precisa ajudar aí para a gente ter uma boa produção, repetindo o que a gente viu em 2019 também. Mas a gente tem grande potencial, a gente deve crescer a área na safrinha e tem tudo aí para chegar perto, até ultrapassar os 100 milhões de toneladas, é claro, dependendo do clima. A demanda da indústria é muito forte. O excedente de produção que teríamos com mais uma produção estimada em 100 milhões de toneladas não chegaria muito além de 30 milhões de toneladas, para uma exportação e uma demanda de quase 40. Vamos exportar menos em 2020? Por enquanto, as nossas estimativas são de exportações menores, aí ao redor de 35 milhões de toneladas. Esse ano, aí, a safra 18-19 deve ficar mais perto de 40, até ultrapassar 40. Então, a gente está com estimativa de exportações menores, sim. A gente tem também que olhar os outros países que exportam milho, né? Os Estados Unidos aí acabou que não teve uma perda tão grande na safra, então tem milho disponível. A Ucrânia, a Argentina, então são países aí que também competem bastante no mercado exportador de milho. Quanto a preços, perspectiva para preços do milho no Brasil. Nós vimos milho a R$ 45, 46, R$ 48 a saca em algumas regiões, em alguns momentos. O preço do milho vai continuar alto? Olha, com essa demanda forte, aí, pelo menos até o começo do ano, até a gente ter uma perspectiva melhor do que vai ser a safrinha, uma definição aí de área de safrinha, de questão climática, se está indo bem ou não, a gente pode continuar vendo preços mais sustentados, sim. Bom, há estimativas de como caminharia esse preço do milho em 2020? Você arriscaria dizer a média dos preços que vocês esperam? Olha, é bem difícil dizer a média, viu? Seria realmente, não tem como saber, a gente pode ter outros fatores influenciando também, mas a sazonalidade do milho já é de preços mais fortalecidos usualmente no começo do ano, né? E com essa demanda muito forte, isso daí deve acentuar essa perspectiva. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de soja, outro mercado que você acompanha dia a dia. Para a soja, preços mais baixos lá na frente? Do que depende o mercado de soja hoje? O mercado de soja continua preso no impasse entre Estados Unidos e China, né? A gente não teve exportações tão fortes esse ano, porque também a gente produziu menos soja em 2019, só que a gente continuou exportando bastante, a China continuou dando preferência para a soja brasileira, porque a guerra comercial continua. Mas há muitas dúvidas se essa guerra vai acabar em breve ou não, né? E se tiver algum tipo de acordo que beneficie volumes de soja americana, isso poderia prejudicar as exportações brasileiras. Mas a China também, ela deve entrar num ciclo de recuperação aí da peste suína africana, depois de um ano aí bem, com uma perda de quase a metade do rebanho de suínos deles. Então, nos próximos anos, mais no médio prazo, a China deve voltar aí a recuperar as importações e o mercado deve se normalizar. É claro que a guerra comercial continua sendo o principal ponto aí em relação a se a gente vai exportar mais ou menos em 2020. Aproveitando para falar sobre o que a produção de biodiesel e de etanol consome, tanto de milho como de soja, qual é a perspectiva daqui para frente? O biodiesel e a produção de etanol utilizarão mais os grãos? Sim, né? A questão do biodiesel, a gente teve a aprovação do aumento da mistura, que vai chegar ao B15 até 2023.
O óleo de soja vai continuar sendo a principal matéria-prima e hoje em dia, segundo a ANP, 70% do biodiesel é feito de óleo de soja, só que esse percentual ele tende a ser um pouco maior porque tem uma categoria lá de outros materiais que com certeza tem óleo de soja também. Então, considerando 70% do biodiesel feito de óleo de soja, em 2023 a gente vai ter que esmagar cerca de 31 milhões de toneladas de soja só para fazer biodiesel, né? Então, vai ter um incremento assim, considerável. Em 2018, só para comparação, a gente esmagou cerca de 18 milhões de toneladas de soja para fazer biodiesel e vai chegar a mais de 30 quando o B15 entrar em vigor aí em 2023. Mercado de biodiesel, para quem trabalha com soja, é promissor? De olho no que vai ocorrer com o esmagamento, então o mercado interno vai crescer mais do que o mercado externo? Não, o Brasil ele é tradicionalmente um exportador de soja muito grande, né? A gente deve continuar exportando muita soja. A gente tem um espaço grande para crescer a produção de soja ainda. Então, assim, a demanda crescendo fortemente deve também incentivar o aumento da produção de soja. A gente tem área para expandir ainda, a gente tem muita área de pastagem. Então, o Brasil tem grande potencial ainda no aumento da produção. Mas, com certeza, a gente vai continuar sendo um grande exportador. O quanto a gente vai exportar e o quanto vai ficar no mercado interno vai depender do quanto de soja a gente vai ter no mercado doméstico mesmo. Mas o mercado interno cresce muito? Cresce muito, e não só do biodiesel também. A gente está num período aí bem favorável para as carnes, né? Produção e exportação muito forte de carnes, então consome ração, farelo e milho principalmente. Então o consumo interno está num período favorável sim. Bom, você acaba de ouvir Ana Luísa Lodge, analista do mercado de grãos da FC Stone. Perspectiva bem, vamos dizer, positiva para 2020 e daí para frente. Obrigado pela entrevista, Ana Luísa. Eu que agradeço. Obrigada. Walter Puga Júnior para o SBA. Quer mais notícia positiva? A demanda chinesa por proteína animal deve seguir aquecida pelos próximos anos, até que o país consiga se recuperar da peste suína africana que levou ao sacrifício 200 milhões de porcos. Devido à crise, a China se tornou, neste ano de 2019, a maior importadora do mundo de aves e suínos e teve que recorrer também à carne bovina para alimentar a população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Reflexos que chegaram aos grandes produtores e exportadores de bovinos de todo o mundo. Gustavo é médico veterinário e conhece a realidade da pecuária tanto do Brasil quanto do Uruguai. Ele presta assistência técnica para várias fazendas e diz que o aumento no preço do boi se deve, é claro, à China, que elevou fortemente as exportações de proteína animal esse ano por conta da peste suína africana, e que os exportadores uruguaios atenderam prontamente à demanda. O resultado foi o rápido enxugamento de oferta de animais terminados e, consequentemente, uma explosão dos preços da matéria-prima. Hoje no Uruguai está ao redor de $4,30 o boi. Isso, se nós mudarmos para real, dá em torno de R$17, R$18. Claro, cada negócio é um negócio, mas no Brasil hoje já está em torno de R$15. Mas há um mês atrás nós trabalhávamos com R$11. Então deu uma suba muito grande pela falta e, enfim, está chegando mais próximo do Uruguai. A diferença era muito grande. Se nós olharmos em setembro, nós tínhamos uma diferença de praticamente... No Brasil nós trabalhávamos com um boi a R$10, R$5 o quilo vivo. Hoje nós já estamos trabalhando um boi a quase R$8 o quilo vivo. E o Uruguai, então, a diferença era grande, cada vez vem diminuindo mais. Então, isso é muito positivo, porque o produtor agora vai começar a ter um pouco mais de recurso para poder investir na atividade, que vinha uma atividade num momento muito difícil. Então, no momento que começa a valorizar o produtor já começa a investir mais. Então, isso move a economia da região, né? Então, eu acho que é muito positivo para nós, que estamos trabalhando com gado, que isso vai movimentar toda a parte econômica da região, que na região que a gente vive, o setor primário é o que representa mais. Então é um saldo muito positivo nesse sentido. O Uruguai, que exporta especialmente carnes nobres para os mercados japonês e americano, passou a enviar para fora do país também outros produtos. O chinês há 10 anos atrás era comprador de miudeza. Aqui no Uruguai comprava
mondongo, tudo que ninguém queria era que o chinês comprava. E nesse período, hoje é um país com bom poder aquisitivo, uma população muito grande. Hoje o chinês quer comprar filé mignon, quer comprar picanha, quer comprar coisa boa, porque tem muita gente com poder aquisitivo suficiente para isso, né? Então, por isso houve essa explosão de preço, tudo em função disso. E eles lá vão só na parte suína, que o suíno correspondia a 60% do consumo da China. E hoje não atende 10%, porque o resto foi abatido e tudo. E essa recomposição demorará 2, 3 anos, né? E mesmo assim nós vamos sair com uma China sabendo comer carne bovina, né? Que não sabiam, né? Isso é um fator importante para o mercado, né? Que até então eles desconheciam, né? Hoje o Uruguai é o país exportador de carne mais caro do mundo, à frente da União Europeia, Estados Unidos e Austrália. O Miguel vinha conversando com a gente e a gente sabe também, né, que o Uruguai vive um movimento esplêndido. O Brasil começou há pouco tempo, mas o Uruguai, há 8, 10 meses, vem com o preço do boi bastante significativo para o produtor, chegando a quase $4,20, $4,36, tu me dizia, o quilo, né? Como que foi possível chegar a esses patamares e se vocês acreditam que isso vai perdurar ainda? Bueno, creo que la razón de la bonanza de precios, de los muy buenos precios, valores, se llama China. Es prácticamente que es un fenómeno exclusivo de China. Bien sabido que el mercado porcino de China sufrió un golpe muy grande y China tuvo que salir al resto del mundo a conseguir la proteína que no conseguía en su país. Y el estatus sanitario de Uruguay le permitió entrar a ese mercado muy prontamente. No tuvimos que hacer mucha cosa para poder comercializar con China muchas más cosas de las que ya estábamos haciendo. Entonces realmente nos facilitó muchísimo y nos aceleró muchísimo los procesos. Nos llamaba poderosísimamente la atención a los uruguayos que estábamos en una isla que los valores de los mercados chilenos, brasileros, argentinos, paraguayos estaban muchas veces con más de $1 de diferencia con respecto a Uruguay. Nos estábamos pellizcando porque no... Y bueno, pero se lo debemos a un trabajo muy serio de toda la cadena cárnica uruguaya y sobre todo a los estatus sanitarios. Os uruguaios acreditam que o Brasil pegou carona nessa valorização da carne, porque a demanda da proteína animal por parte dos chineses está tão grande que o gigante asiático teve que recorrer a todos os mercados. Mas os vizinhos do Mercosul não querem entrar no jogo do volume, para não perder o que conquistaram até agora por conta da qualidade. Claro. Nós comparando o volume Brasil, o Brasil hoje é o maior rebanho, é o maior exportador de carne do mundo. Então é um mercado muito grande, é muita carne. É claro que talvez não tenha, tem que se especializar mais, como é um país muito grande também, é muita diversidade de situações, de raças, de ambientes. Então eu acredito que o Brasil também vai ter que começar a trabalhar regiões tipo o Rio Grande do Sul, fronteira oeste, campanha, similar ao Uruguai, campo nativo, pastagem, essa carne natural, de qualidade, para atingir determinados mercados que remuneram bem mais. Então eu acho que aí seria a saída para acompanhar a carne uruguaia e argentina, que é um animal, o produto é praticamente o mesmo. Então é questão de trabalho de mercado e marca e propaganda e mostrar a seriedade, que isso o Uruguai mostra muito. Através da rastreabilidade tu consegue vender um produto sabendo a identificação de origem, quem foram os proprietários desse animal,
toda a vida dele. Então ali no chip tu tem a vida do animal, então tu tem como identificar tudo, o que come, se tu quiser, o que ele foi tratado, com que sanidade ele foi feito. Então tudo isso... É a pecuária de eficiência. Exatamente, então o Brasil vai ter que ir para isso. É uma tendência que, para mim, é um caminho que não tem volta. E até quando a pecuária deve seguir aquecida? É o que brasileiros e uruguaios gostariam de saber. Imaginar que os preços vão continuar subindo como subiram esses últimos 2 meses seria um otimismo exacerbado dos produtores. Não, nós temos teto do produtor, teto do consumidor interno, teto do consumidor externo, e os preços chegaram nos tetos. Então nós temos que entender que a partir daí, mesmo lá fora, a gente tem dificuldade de remunerar. Além do mais, esses preços internacionais, eles estão dentro de um contexto de câmbio elevado, e câmbio a gente não controla, então a gente tem que ter muito atenção à taxa de câmbio, porque eles podem fazer com que se pressione os preços em reais. Então o produtor não pode ficar se casando com cartas, né? Eu não vou vender, vou esperar depois. Opa, cuidado com esse negócio. Mas vou ganhar mais ali na frente. Olha, não faz isso. Faça as suas vendas conforme se programou, que é a melhor coisa que tem. Não especule, seja mais empresário e menos especulador. Aproveite o momento, aproveite. Se esse preço é dos sonhos, pois então realize esse sonho. Não fique esperando que ele vire um pesadelo depois no final da noite. O que acontece agora é que realmente o pico foi muito rápido, porque se nós tivéssemos uma situação lenta ao longo do tempo, porque os preços, segundo os dados do nosso economista Antônio da Luz, nós estamos praticando preços no consumidor que seriam preços equivalentes a 3 ou 4 anos atrás. Essa é a realidade. Claro que tem um processo inflacionário, né, nesse período que, por baixa que seja a inflação, existe. Acontece que o pico de preços foi muito rápido e não ao longo do tempo, até porque ao longo do tempo caiu muito menos para o consumidor do que caiu para o produtor. Esta foi uma realidade que nós vivenciamos nesse período. Agora, com a recomposição dos preços, é evidente que judia do bolso do consumidor, que também não é a nossa intenção. A nossa intenção é obedecermos o mercado, oferta e procura. Sabemos que foi para um patamar superior, sim, não retornará mais ao patamar anterior, isto é uma realidade, mas no momento em que voltar a safra no Brasil Central, que o Rio Grande do Sul não está em entre safra, ele sempre tem uma bela produção para essa época do ano, embora pelo desestímulo, também o aumento da lavoura de soja um pouco em cima do desestímulo que houve em cima da pecuária de corte, então possivelmente possa diminuir, embora que os números estão mostrando que o abate continua similar, é porque tem aumentado a tecnologia. Nós achamos até que o rebanho gaúcho hoje possa ser um pouco menor do que era algum tempo atrás, é um levantamento que deveremos fazer com a Secretaria da Agricultura já no próximo ano, mas de qualquer maneira, no momento que voltar a safra no Brasil Central, que deverá ser lá para fins de fevereiro, março, abril, os preços recuarão um pouco de patamar. Mas também é verdade que a China continuará demandando. Talvez não nessa magnitude, porque o Ano Novo Chinês é agora entre esse festejo a partir do dia 15 de janeiro, e eles se preveniram em grandes estoques para não ter a falta que faltou em cima da carne suína chinesa, em função da peste suína africana que houve na China. Mas, de qualquer maneira, nós achamos que os preços deverão retroceder um pouco, mas jamais aos patamares anteriores. Uma incerteza muito grande daqui para frente. Então, isso é algo que todo mundo fica com um pouco de receio, né? Está contente pelo aumento de preço, enfim, por todo esse equilíbrio, porque agora vai ajustar um pouco as contas, mas ao mesmo tempo o pessoal fica com receio para frente. Daqui a um ano como é que vai estar? Daqui a 2 anos, porque o terneiro que a gente compra agora ele vai sair gordo daqui a um ano e meio. Então até todo mundo fica meio nessa expectativa. Mas eu acredito que cuidando a parte sanitária e tendo seriedade no que está se fazendo, e o produtor tem isso dentro da porteira para dentro, o produtor procura ser cada vez mais eficiente, senão acaba ele saindo do negócio por si só. Então eu acho que se o mercado comprador seguir dessa forma, eu acho que vamos passar uns anos bons aí. É o que se espera, né?
Bom, e a ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, inaugurou no final da última semana, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, a tradicional iluminação de Natal. O evento, que foi aberto à população, faz parte do projeto Natal no Parque. Uma programação com atividades artísticas, bares, restaurantes e barracas que oferecem produtos para toda a família. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mário Santos, da equipe de comunicação da ABCZ, que conta como foi a abertura da edição de Natal 2019. A iluminação, projetada pelo arquiteto Demilton Dib, conta com 1.100.000 lâmpadas, a maior estrutura já montada em toda a história do Natal no Parque. No olhar experiente do arquiteto, uma expectativa diferente de qualquer outra pessoa nesse parque. Afinal, em meio a toda essa descrição de quem passa pelos visitantes, sem chamar a atenção, muita gente às vezes ainda não sabe. Mas é dele o projeto de iluminação da maior festa popular natalina na região. Uma missão que se repete desde as primeiras edições e enche o profissional de orgulho. A retribuição que a gente tem é através do sorriso, do abraço, do reconhecimento. Isso é muito bom, é gratificante, né? Junto com a gratidão dele está também a expectativa de centenas de pessoas que se reuniram para conferir em primeira mão a abertura do Natal no Parque 2019. E à medida que a luz do dia ia se despedindo, apresentações musicais já faziam entrar no clima. Primeiro com o coral Música Cantar. Na sequência, com a banda da Polícia Militar. Em um discurso rápido, o presidente da ABCZ apresentou detalhes dessa edição, agradeceu a população e homenageou importantes parceiros. Entre eles, a Guarda Municipal de Uberaba, a Banda da 5ª Região de Polícia Militar e o Sr. Paulo da Silveira, apoiador da Comissão Zebu do Bem e responsável pelo parque de diversões que funciona no local durante o evento. Uma solenidade totalmente traduzida na linguagem de sinais. Representantes classistas, empresários, diretores da ABCZ. E quando a noite chegou, a tradicional contagem regressiva anunciou o acender das luzes. 5, 4, 3, 2, 1, Feliz Natal! Ao todo, 1.100.000 lâmpadas transformaram o Parque Fernando Costa no endereço do Natal em Uberaba. É a maior quantidade já utilizada em toda a história do projeto, que chegou à sua 14ª edição. Um cenário perfeito para milhares de fotos, incluindo as da Marília, que veio e trouxe as sobrinhas. Está um espetáculo. Não tá, meninas? Sim! E não foi apenas na quantidade de lâmpadas que a festa cresceu. Novos pontos de decoração, um presépio ainda maior e mais completo, além de mais opções de gastronomia e artesanato. Nós estamos com 7 pavilhões de gastronomia, feirarte, e está muito bonito, está muito animado. Acho que a amostra de hoje já valeu a pena e a gente sabe que pode esperar que vai ser um Natal de alegria, de muita luz e muita felicidade. Felicidade e também gratidão, principalmente de quem dedicou os últimos 6 meses de trabalho a esse grande projeto. Sentimento de gratidão pela comunidade, tudo que faz em bem da comunidade, em bem de uma criança, para ver se amolece o pessoal, amolece o coração de uma criança, ver se ele faz um amanhã melhor do que está tendo hoje. Missão cumprida. Missão cumprida. E o coração cheio, de o olho querendo sair lágrima. Mas para cumprir a missão mesmo, falta ele. Aliás, faltava. Em uma entrada que emocionou crianças e adultos, o Papai Noel e sua caravana de luzes completou a festa. Só na primeira noite de evento, milhares de pessoas passaram pelo local, incluindo lideranças do setor e autoridades políticas. Em nome da comunidade de Uberaba, agradecer, cumprimentar a ABCZ por ter deixado o Parque Fernando Costa aqui tão lindo. E quem veio, claro, gostou. Com certeza. É interessante você ver essa diversidade de coisas, a parte do artesanato, tudo isso aqui é interessante. A edição 2019 do Natal no Parque segue até o dia 1º de janeiro, sempre com as opções gastronômicas, de lazer e culturais. Uma festa que entra para a história não somente por ser a maior de todos os tempos,
mas por também coroar o trabalho desenvolvido pela gestão 2016-2019 da ABCZ. Essa festa, com certeza, vai ser para nós, para a nossa gestão que está terminando, muito importante. Então, nós temos que agradecer a felicidade que nós tivemos na nossa gestão que está terminando e de estar comemorando este ano os 100 anos da ABCZ e no próximo ano, se Deus quiser, comemorarmos também os 200 anos da cidade de Uberaba. Que legal, né? Não sei vocês aí, eu particularmente gosto muito dessa época do ano, acho que todo mundo fica com o coração mais aberto aí, voltado para a caridade, pelo amor ao próximo, muito bacana. Parabéns aí, Uberaba, por essa iniciativa. Bom, vou para o intervalo comercial, mais uma vez, deixo à sua disposição 99863-1001 para você interagir com a gente. E no próximo bloco, a gente segue falando de boas oportunidades, de bons negócios. Vai ser hora da gente dar um pulinho lá no estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, em Sinop, que amanhã tem Boi em Pauta, última edição do ano, hein? E daqui a pouco o Arnaldo destaca para a gente o que vai ser apresentado neste evento. Eu volto já. 7 horas e 55 minutos, é hora de eu te levar comigo até Sinop, no Mato Grosso. Vamos bater um papo com meu amigo Arnaldo Campos, vai nos contar como estão usando os últimos preparativos já para o último Boi em Pauta do ano. Tá aqui o Arnaldão já nos esperando aqui. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo aqui no Bom Dia Produtor. Reta final, estamos aí aos 43 do segundo tempo, vamos dizer assim. Tá tudo pronto para mais esse Boi em Pauta? Bom dia, meu caro Adriano. Pois é, Adriano, tá tudo pronto, tudo certinho. É reta final, como você disse, né? Bom dia aos amigos de casa. Chuva em Sinop hoje, então você cuida com o teu pouso aqui, tá? Teu pouso hoje vai ser molhado. Choveu a noite inteira e continua garoando nesse momento. É a previsão do tempo nossa aqui. Ou tá chovendo ou tá de sol, né? É a única previsão que a gente consegue passar. Mas assim, reta final, chegando a hora. E eu vi um comentário seu antes no último bloco aí, falando que você gosta dessa época de Natal, né? Época que as pessoas acabam ficando mais felizes. E assim, é época de reflexão, né, meu comandante Adriano? A gente fica refletindo o ano que passou, já fica refletindo sobre o que a gente vai mudar para o ano que vai nascer, né? Então, assim, é tudo muito... É uma época realmente de muita reflexão, é o final do ano, início do ano novo, né? Bom, e agora o Boi em Pauta, 43 minutos aí do segundo tempo para começar o nosso Boi em Pauta de amanhã, um Boi em Pauta que vem de forma diferenciada, mas eu queria chamar a atenção também para essa entrevista do nosso Boi em Pauta, viu, Adriano? Você, se puder, não perca essa entrevista de jeito nenhum. A entrevista é com o nosso comandante Josinaldo Zanotti, e o Josinaldo vai falar sobre produtividade na pecuária. E esse pessoal do Integra, o Josinaldo faz parte desse grupo da Integra, é muito interessante, você precisa de ver que bacana. Tem fazendas com números e vai até fazenda o trabalho deles lá, ok? Bom, nós vamos aguardar então, beleza, obrigado. Tivemos um probleminha aí com o áudio do Arnaldo, vamos tentar restabelecer para que o Arnaldo volte a participar ainda desta edição, mas de toda forma fica aí o convite para você, amanhã 47ª edição, a última do ano do Boi em Pauta. Tá restabelecido o sinal então? Então vamos lá, Arnaldo, segue daí, meu amigo. Opa, voltamos aqui. Opa, tá tudo certo lá, viu, Adriano? Voltamos aqui e a gente falava aí do nosso Boi em Pauta, né, dessa entrevista com o Josinaldo Zanotti. Essa entrevista realmente é uma entrevista muito bacana, porque o Josinaldo vai trazer para a gente informações de propriedades que vão de lucros negativos até propriedades com alta lucratividade. Então, assim, realmente é muito interessante, é imperdível essa entrevista do Josinaldo. E logo na sequência vem uma bateria de animais de corte, acho que a gente tem ali até o lote N1, pode trazer para mim, Márcio, o lote N1 lá, uma boiada errada, boiada pesada, lote N1 boiadão realmente, tem uma oferta muito boa de bois aí, vamos lá, o lote N1 já está na tela ali, ó, são 60 bois de 390
109 quilos, ali a 2 quilômetros de União do Sul, muito próximo aqui de União do Sul, a 2 quilômetros de União do Sul, e boiadona, né? Você vê que é uma boiada que já está adiantada, é uma boiada que já vai sendo suplementada, então quer dizer, já vai direto para o coxo, e é uma carga fechada, são 60 bois de muita qualidade, e essa aí é a bitola do nosso leilão, né? Nós temos aí essa bateria de animais de corte, gado para cria, recria, engorda, e na sequência também, assim que terminar os animais de corte, a gente vai ter uma bateria de mulas, né? Mulas, burros, equinos e também jumentos, né? Um leilão diferenciado, um Boi em Pauta que vai trazer umas ofertas diferentes aí para a gente fechar o ano, né? De uma forma diferenciada, esse ano maravilhoso que realmente nos traz muita gratidão de estar passando por ele de uma forma muito tranquila, né? De uma forma plena, um ano realmente maravilhoso. Bom, meu caro Adriano, é isso. Eu acho que fica aí o convite mais uma vez para a entrevista do Josinaldo Zanotti, falando sobre a lucratividade na pecuária, as ofertas de gado de corte, cria, recria, engorda, e essa boiadona que a gente acabou de ver, e as ofertas também de muares, de equinos e também de jumento, um leilão diferenciado. Mais informações? Visite o nosso site lá que você vai se inteirar de tudo que está acontecendo por aqui e como vai ser o nosso último Boi em Pauta do ano de 2019. Meu caro Adriano, ótimo dia a você, segue firme por aí que a gente vai firme por aqui. Forte abraço, bom dia. Valeu, meu amigo. Um ótimo dia para você também. Amanhã a gente volta a se falar, se Deus quiser. A Universidade Uniderp, em parceria com a Embrapa Gado de Corte e a Unipasto, inauguraram em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma unidade demonstrativa de forrageiras. A área servirá de estudo para os futuros agrônomos e veterinários com o objetivo de melhorar a produção de pastagens. Zé Cunha foi saber mais sobre este assunto. Um dos principais fatores que ajudam a melhorar os índices de produtividade na pecuária brasileira é a qualidade da pastagem que o gado consome. Preocupados com isso, acadêmicos dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária da Uniderp contarão a partir de agora com um campo agrostológico de forrageiras, que servirá como base de estudos para acompanhar e analisar o desenvolvimento de cultivares. Todas as vezes que alguém, ou aluno, ou pessoas querem começar ou querem mudar o tipo de pasto, ele pergunta que pasto que eu ponho, né? A resposta que a gente dá é qual que é a sua terra, qual que é a sua área, chove, não chove, é terra boa, terra fraca, terra média. Então aqui nós temos, cada canteiro desse, uma amostra do tipo como um menu, de um pasto que ele pode utilizar. Então nós temos pastos já consagrados, como a Braquiária decumbens, tem mais de 30 anos de história, e pastos que foram lançados há 1 ano, há 2 anos atrás. E por que essa evolução se a gente já tinha Braquiária? Então é levado em conta sempre a produção de massa verde, quanto que de animais você pode colocar para pastejar em cima, pastos como para fazer capineira, que eu não vou colocar um animal para pastar, mas eu que vou cortar e jogar no coxo dele. Então eu tenho um menu aqui para várias estratégias de fornecimento de alimento para os animais a campo. De acordo com o idealizador e responsável pelo projeto, professor Ivo Busato, o campo demonstrativo de forrageiras vai mostrar para os acadêmicos o que é possível fazer para melhorar a produção pecuária no país. Nossos alunos, todos, tanto da agronomia como medicina veterinária aqui da Uniderp, eles estão preocupados e eles participam ativamente quando a gente convoca eles para alguma atividade. Isso surgiu no início do ano agora, juntamente com o professor Marcos e outros professores, e entramos em contato com a Embrapa. E tão logo a Embrapa foi consultada, ela manifestou interesse de construir e de instalar esse campo agrostológico aqui na Uniderp. A Embrapa detém cerca de 80% das cultivares no mercado e, para o representante do Departamento de Transferência de Tecnologia da empresa, áreas demonstrativas como essa são importantes para que alunos e produtores possam conhecer mais a fundo as principais cultivares brasileiras. Aqui está sendo um projeto piloto disso, é a primeira universidade onde a gente está fazendo um campo agrostológico, ou seja, uma unidade demonstrativa dentro da universidade, que vai ter o objetivo didático, né, de estar levando aos alunos que estão começando aí o curso ou que estão concluindo mesmo o curso, ter contato com as principais cultivares do mercado. Também produtores, então produtores de toda a região que tem uma dúvida do que plantar, de como fazer
o preparo de um pasto para animais, carneiros ou bovinos, eles podem vir aqui com os professores que estão aptos a falar sobre as cultivares que estão aqui. E também a gente tem uma ferramenta que é bem interessante, que é um aplicativo chamado Pasto Certo. Esse aplicativo ele traz informações de todas essas cultivares. Então você olha a cultivar, digita o nome dela e ele trabalha online ou offline, ele vai trazer informações. Então o produtor pode vir acessar junto com o professor ou com o aluno e ter informações sobre o que ele pode estar plantando na área. Este campo agroecológico contém 30 das principais cultivares de pastagens brasileiras, todas plantadas há cerca de 40 dias. E caminhando aqui entre elas, já é possível visualizar o desenvolvimento mesmo neste curto período de tempo. João Pedro é acadêmico do 2º semestre de agronomia e um dos coordenadores do projeto. Ele afirma que o campo é a oportunidade que os alunos têm de saírem da universidade mais preparados para o mercado de trabalho. Com certeza esse projeto vai nos ajudar muito, né, agora como processo como acadêmico e no dia a dia como profissional, né, com agradecer muito o apoio e a liberdade de poder entrar nesse projeto da Uniderp, né, inclusive para a gente poder enfrentar o nosso dia a dia no campo. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Plantar soja e milho na safrinha é uma oportunidade para o produtor rural explorar outras formas de plantio. E você conhece o sistema de boi safrinha? É o que nós vamos aprender agora com o Rodrigo Medina, gerente do Departamento Técnico da Facholi. Dentro dos sistemas integrados de produção, surge uma grande oportunidade para o produtor rural, seja ele agricultor ou seja ele pecuarista, né? A gente sabe que hoje no país, de toda a área plantada de soja e milho, apenas por volta de 30% se torna safrinha. A gente tem uma grande oportunidade de explorar essas áreas de pousio, né, com o sistema boi safrinha. O sistema boi safrinha consiste em eu ter uma forrageira de clima tropical em plena período seco do ano, com um grande potencial produtivo. Dentro dessas espécies a serem exploradas, existe uma gama bastante variada de oportunidades que a gente pode obter. É importante o produtor estar atento ao método de plantio que ele quer executar dentro dessa propriedade. Ele pode fazer um plantio no momento de uma soja lourando, um plantio aéreo, ou com adaptações de semeadeira na barra do pulverizador, ou em algumas regiões será preciso a gente fazer um plantio pós-colheita, para garantir que essa planta tenha um bom estabelecimento. Dentro dos grupos forrageiros, os mais explorados aí, né, são as braquiárias brisantas e também os pânicos máximos. É importantíssimo o produtor estar atento a qual região do país que ele está trabalhando. A gente sabe que as braquiárias no todo, ela tem uma facilidade maior de manejo e ela tem um desenvolvimento bem melhor no período mais crítico do ano, quando a gente tem aí um déficit hídrico dentro da nossa realidade. E por outro lado, a gente tem os pânico máximo, uma planta que expressa muito potencial produtivo em massa. No entanto, é mais exigente a questão nutricional, a questão de fertilidade de solo, a questão do regime hídrico, bem como a intensidade de luz, né, e temperatura. Uma outra coisa para o produtor que vai fazer o boi safrinha e vai utilizar aí no caso um pânico máximo, é importantíssimo ele estar atento com a taxa de semeadura a ser utilizada, porque senão lá na frente no plantio da soja ele vai encontrar grande dificuldade. Por que isso? Quando a gente trabalha com uma taxa de semeadura limitada, essa planta ela tende a perfilhar mais. Quando essa planta perfilha mais, a gente tem uma dificuldade tanto na dessecação quanto na plantabilidade. Quando eu aumento a taxa de semeadura, eu faço com que essa planta estiole mais buscando luz e perfile menos. Com isso, eu tenho uma maior facilidade de entrar na dessecação. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, divulgou as estimativas sobre a produção de carne de frango e suíno e as perspectivas para o ano de 2020. A produção de carne de frango cresceu 2,3%, com cerca de 13.150 toneladas. E a carne suína aumentou em 2,5%, passando a 4.100.000 toneladas. Mas o mais importante é o faturamento com exportação.
é que com a demanda crescente chinesa e outros mercados, o faturamento com exportações de frango aumentou 6,1%, ou seja, saltou para 6 bilhões 358 milhões de dólares. E a carne suína aumentou quase 28%. A perspectiva de crescimento de produção, consumo interno e exportação continua alta em 2020. É o que espera o presidente da ABPA, Francisco Turra. Ele conversou com o Canal do Boi lá em São Paulo. Acompanhe a entrevista. E a BPA deixou claro que nós temos aí uma confirmação de que as exportações de fato cresceram. Dados apurados agora, nos últimos meses, mostram um crescimento de mais de 14% na exportação de carne suína. Lógico, em função da China. Também aumento de mais de 2% em exportação de frango. Agora, quais são as perspectivas para 2020? Doutor, como o senhor vê 2020 para frango e suína? A demanda vai continuar? Sem dúvida, a demanda em função da crise de abastecimento, 14 milhões de toneladas de carne suína, há uma migração para outras proteínas, então vai haver crescimento na carne suína, carne de aves e também carne bovina, indiscutivelmente. E esse é o cenário para os próximos tempos, não apenas para o ano, mas para anos. O Brasil, como é que se posiciona nesse momento? Nós temos limites. A produção de carne suína é pequena, 4 milhões de toneladas. Se você vê, só a China demanda 14, só a China eu estou falando. Não estou falando de 21 países que têm peste suína africana. Então, carne suína, é óbvio que ela vai ser demandada, mas o consumidor local pode ficar tranquilo. E carne de aves, ela vai substituir. Então, nós estamos projetando 15% de aumento na carne suína, porque vamos crescer apenas 5% no máximo, 4%. Falta material genético, matrizes, etc. Carne de aves é um pouco mais flexível e havia um pouco mais de ociosidade. Então, fábricas que pararam estão reabrindo, produtores que estavam desativados estão voltando, empresas novas. Há um sinal de crescimento bem firme e acho que bem consistente também. Então, rapidamente, um ciclo curto, suínos 8 meses, aves 42 dias, 60 dias, aí você resolve o problema. Mas não há também aquele limite impossível e tão elevado pelo que nos contém também. A gente precisa ter também alimento, integrados produzindo, né? E também condições de a gente manter esse ritmo de crescimento. Há questionamentos quanto a insumos. Milho. Nós teremos, com essa grande demanda pela produção de carne, pela perspectiva de aumento do consumo no mercado interno, também de carnes, nós teremos dificuldade com produção de milho? Eu tenho certeza que agora o produtor vai jogar todas as fichas nessa safra, que é a maior que vai ser plantada depois da colheita do soja, principalmente no centro-oeste, etc. Eu tenho certeza, porque o preço está bom. E os números, eles não deixam assim tão oprimido o setor, porque apesar de uma exportação de milho de 40 milhões de toneladas, que era algo imprevisível, mas é bom, apesar de tudo, nós vamos ter um estoque de passagem relativamente folgado, ou pelo menos confortável. Mas há um detalhe que ainda é uma incerteza, que é a primeira safra, que normalmente era a grande safra, hoje é a safrinha. E a produção, por enquanto, está bem, o clima está colaborando, em algumas regiões um pouco de seca, mas se der bem, nós teremos aí 25 milhões de toneladas, não muito mais que isso. A outra safra é que a gente espera que seja bem grande para dar conforto mesmo. E, além disso, há importações já contratadas da Argentina e normal a importação do produto do Paraguai. Isso seria o suficiente para abastecer o nosso mercado? Por enquanto, no tamanho da produção, perfeito. E aí não há também de o produtor que colheu fazer estoques, assim, armazenar, vou apostar no preço, porque eu acho que ele se equivoca. Porque a safra vem aí e a importação está chegando também. Então, acho que é hora de todos ganhar. E há muita compra no mercado futuro das nossas empresas. O senhor lembrava que muitas empresas deixavam antigamente para comprar ali quase que da mão para a boca.
empresas, produção de aves, né, e de suínos. Isso está mudando no Brasil? A prevenção agora também é com o mercado disponível de produtos? Já está mudando, não na velocidade que eu imaginaria, acho que seria lógica, porque a cultura era outra. Era isso mesmo, da mão para a boca. Era para comprar no dia seguinte, ir lá e tudo bem. Mas aos poucos a gente foi falando, mostrando para o produtor também é uma segurança saber que ele vendeu a safra para o ano que vem. Isso é uma bênção. Isso é tradicional. Nos Estados Unidos, as vendas são de 3 safras antecipadas. Aqui no Brasil, a cultura é que agora está sendo implementada. Então, houve também casos que foram um exemplo para as empresas. O milho andou tão disponível que foi melhor já contratá-lo para o mercado externo. O preço para o mercado externo era bem inferior ao preço de mercado no Brasil. Aí o que houve? Compra da venda. É uma coisa absurda. Pagar um ágio para reter o produto aqui. Então, isso não deve ocorrer daqui para frente com a mudança dos hábitos de negociação? Com menos intensidade, com certeza. E eu acho que, pelo que se diz, há compras feitas em grande volume, muitas empresas já capitalizadas, compraram, apostaram, isso para elas é tranquilidade de ter o produto para manter o estoque perfeito. Bom, você acaba de ouvir, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Dr. Turra, deixa claro, a perspectiva para 2020 é boa, de olho nos custos, de olho nas exportações e mercado se abrindo para o Brasil. Coisa boa. Bem-vindo chegar ao final do ano para revelar notícias boas ao Brasil. Bom, agradeço mais uma vez, Dr. Turra. É com vocês em Campo Grande. O pecuarista sabe da importância da fibra na dieta do rebanho, mas nem sempre temos o pasto ideal. Porém, com a tecnologia da Bricfeno, este problema é passado. Bricfeno é a solução para a fibra efetiva, palatável, digestiva e de alta qualidade o ano todo. Garantia de coxo limpo com 100% de aproveitamento. Faça como milhares de pecuaristas em todo o Brasil. Tenha Bricfeno em sua propriedade. Tire suas dúvidas, acesse bricfeno.com.br ou ligue 34 3281 4860 ou pelo WhatsApp que está aqui na sua tela. Bricfeno, o alimento certo para o seu rebanho. A Coop Carnes é uma cooperativa de produtores de bovinos de Londrina, no Paraná, que atua no segmento de carnes nobres. A idade dos animais abatidos na Coop Carnes nunca é superior a 24 meses, ou seja, animais precoces e super precoces. Produto bastante valorizado pelo mercado consumidor. Vamos saber mais informações sobre este assunto acompanhando a reportagem do Mauro Andrade. A cooperativa de produtores de bovinos, Coop Carnes, que abate 1.300 animais mês, tem apresentado crescimento constante desde sua fundação em 2008. Os técnicos da Coop Carnes prestam auxílio na organização da propriedade para que o produtor atenda os critérios estabelecidos pela cooperativa e entregue animais precoces dentro de um cronograma de abate. Aqui no norte do Paraná existe a Coop Carnes, uma cooperativa de carnes nobres que possui 33 associados. Produzem somente novilhos precoces, animais abaixo de 24 meses. Eu vou conversar com o Geraldo Morelli, ele é zootecnista e gestor comercial da cooperativa para saber. Geraldo, tivemos um aumento de preço aí na arroba exagerado. Você sentiu de que forma esse aumento de preço aqui na cooperativa? Bom, realmente hoje o mercado está um pouco desarticulado com relação a preços, porque houve aí algumas razões que levaram a pecuária a chegar num ponto aí que a oferta hoje está menor. Nós temos a questão da exportação que melhorou bastante, né? E isso os grandes frigoríficos estão priorizando a exportação. E aqui o mercado interno, especialmente pensando aqui a nível de Paraná, nós tivemos também outros eventos acontecendo, que foi primeiro a geada, depois veio um período de seca prolongado, e isso diminuiu a oferta de produto. É o que está
garantindo, né, de alguma maneira, essa elevação dos preços. Isso está até um pouco além daquilo que a gente imaginava. A gente imaginava que a arroba hoje fosse chegar aí por volta dos R$200, mas hoje ela já ultrapassou essa casa. Com certeza, talvez a questão do consumo possa acabar diminuindo ou freando um pouco esses aumentos. Mas enquanto a oferta não vir, porque as pastagens ainda não melhoraram, então não vamos ter muito gado para abater agora até o final do ano, esses preços devem continuarem aquecidos, né? Esses preços aquecidos, você acredita então que entra o ano que vem? Com certeza, até porque, como tem uma oferta menor, uma parte dos animais que seriam abatidos lá em janeiro, fevereiro, com certeza vão vir para dar suporte, né, à demanda agora de final de ano, que ela é maior do que nos meses normais, né? E isso vai fazer com que haja uma comercialização antecipada desses animais, muito embora às vezes não tão bem acabados, dentro daquele padrão que normalmente para tentar atender essa demanda que vai acontecer agora no final do ano. Ok, Geraldo, obrigado pelas informações. De Rolândia, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, o canal do Boi destaca agora uma oportunidade de negócio para você adquirir uma propriedade rural em uma das regiões mais produtivas do país. É o leilão judicial da Fazenda Três Meninos, que coloca à disposição terras prontas para a pecuária no estado de Goiás. Vamos saber mais informações na reportagem do José Cunha. O dito popular não deixa dúvida. Quem compra terra não erra. E para quem quer acertar ainda mais na decisão de investir em uma propriedade rural, nada melhor do que fazê-lo em uma região de terras produtivas, com aptidão para a pecuária, como é o estado de Goiás. Aqui surge uma grande oportunidade para você fazer o seu investimento. É o leilão judicial da propriedade rural denominada Fazenda Três Meninos. A propriedade possui uma área de 315 hectares e está situada na rodovia Jataí-Serranópolis, quilômetro 24, no município de Serranópolis, em Goiás. É banhada por uma represa e um córrego, com pastagens prontas para a pecuária, casa para sede, galpão com despensa, 2 currais, energia elétrica e área de reserva legal. A segunda praça será no dia 23 de dezembro de 2019, com 50% de deságio sobre o valor da primeira praça. Lembre-se, num leilão judicial você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 3047 9800 ou pelo endereço eletrônico lute.com.br/Serranópolis. Bom, eu vou mostrar para você agora uma solução que a CSJ, Fábrica de Rações, coloca à sua disposição para te ajudar a economizar tempo e ter ração à vontade para os seus animais. Acompanhe aí. Já pensou em produzir sua própria ração para o gado de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de 1000 quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. É muito simples. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelada. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas, a mini fábrica CSJ de 1000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. A gente economiza 25% do custo da ração, melhora a qualidade e a agilidade, uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Mini fábrica CSJ de 1000 quilos, compacta, fácil de ser operada e o melhor, te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa, o seu gado de corte.
Brasil e China finalizam um protocolo sanitário que permite a exportação brasileira de farelo de soja. Foi o que anunciou no final da tarde de ontem a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Nós vamos agora até São Paulo, ao vivo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos bater um papo com Walter Pulga Júnior, porque esse mercado chinês é extremamente importante para o nosso farelo de soja, né, Pulga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. É muito importante. Afinal, nós teremos agora um aumento na produção de farelo, resultado, lógico, da adição de óleo de soja no biodiesel, que salta agora, essa mistura está em 11%, vai para 12%. Resumindo, teremos mais farelo de soja. Por isso, a abertura desse mercado é muito importante. E as autoridades dos governos do Brasil e da China finalizam agora um protocolo que estabelece padrões fitossanitários para que os processadores brasileiros exportem farelo de soja para a China. É o que informava o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, o André Nassar, né? Bom, o Brasil exporta, como se sabe, muito mais soja em grão do que farelo. E o setor prefere, lógico, exportar um pouco mais de farelo de soja. Até 2023, o esmagamento deve avançar para estimados aí 9 milhões de toneladas, conforme o governo eleva aí para 15% aquela obrigatoriedade de mistura no biodiesel, de óleo de soja no diesel, né? Atualmente está em 11%, mas até 2023 nós vamos chegar em 15%. Portanto, teremos uma produção maior de farelo de soja. O Brasil deve aumentar e muito com o mercado chinês a sua exportação de farelo de soja. Isso é muito bom, abre mercado para o Brasil, mas não é só para farelo de soja, não. Um protocolo parecido está em vigor para a venda de farelo de algodão do Brasil para a China. É o que lembravam também os diretores da ABIOV, né? A ABIOV não espera que a China deixe de comprar grãos e passe a comprar farelo de soja do Brasil quando o protocolo entrar em vigência, lógico, mas é a abertura de um mercado. Agora, 2020 será um ano de abertura para o mercado brasileiro e isso anima os exportadores de farelo, os exportadores que trabalham com processamento de soja, sempre a abertura de um mercado, a possibilidade de vender. Lá também há processadores de soja na China, mas o Brasil ganha essa possibilidade agora de exportar também farelo de soja para a China. É de fato uma boa notícia no momento em que nós teremos aumento da nossa produção de farelo aqui no Brasil. De olho na informação, produtor, porque o mercado se amplia também para a soja, mesmo com uma grande produção. Ou seja, não há mudança na expectativa com esse acordo Brasil-China, com esse acordo Estados Unidos-China, de que nós perderíamos um pouco de mercado porque os americanos voltariam a exportar. Na verdade, o que se espera é a ampliação dos mercados mundiais para commodities brasileiras. No caso do farelo, a China é um alvo do Brasil. É com você, Adriano. O Pulga, por falar nesse acordo Estados Unidos e China, esse anúncio de que poderia ter chegado e ter sido concluída a fase 1 desse acordo, provocou uma intensa movimentação no mercado financeiro, né? As bolsas operando em alta nesse início de semana, o dólar deu uma estabilizada, ontem chegou a recuar aí a 4,6. É possível que essa situação aí permaneça até o final desse ano, pelo menos? Olha, no começo, há sempre uma euforia, né? E foi o que ocorreu ontem. Agora, se essa euforia vai continuar, só quando oficialmente for anunciado esse acordo e os detalhes desse acordo. Por enquanto, há uma euforia no mercado financeiro internacional. Ontem, nos Estados Unidos, os principais índices subiram, dispararam com essa que é considerada uma boa notícia. Afinal, temos aí um acordo depois de 2 anos e meio de disputas comerciais entre China e Estados Unidos. O índice Dow Jones subiu 0,36%, é um índice de referência no mercado americano. O Standard & Poor's 500 subiu 0,71%. Outro índice importante, que é o Nasdaq Composto, avançou quase 1% ontem nos Estados Unidos, de modo que nós tivemos aí um estímulo diante dessa possibilidade de acordo. E nesta madrugada, as bolsas na Ásia dispararam, né? Os mercados acionários na China, por exemplo, chegaram à 3ª sessão de ganhos nesta terça-feira. Os ganhos começaram na sexta-feira, continuaram ontem e nesta madrugada também continuam. Para se ter uma ideia, a Bolsa de Tóquio subiu
quase 0,5%. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong subiu 1,22%. Xangai subiu 1,27%. Seul teve alta também de 1,27%. Taiwan subiu mais de 1,30%. Singapura subiu. Tivemos também alta até em Sydney, embora pequena, também tivemos alta lá. Agora, enquanto isso, o que ocorre no Brasil? No Brasil, o índice Bovespa fechou em queda, apesar desse cenário externo positivo, né? A virada para o negativo ocorreu em conjunto com uma piora no desempenho das ações da Petrobras. Nós tivemos forte baixa ontem para os papéis da Petrobras, portanto, o índice Bovespa recuou. Terminou aos 111.896 pontos, perdeu quase 0,60%. De outro lado, nós tivemos também uma queda na Bolsa, mas tivemos uma queda para o dólar. O dólar comercial recuou ontem, recuou 1,10% no levantamento feito pela UOL, pela Universo Online, caiu para R$ 4,06 mais 26. Então tivemos uma continuidade de baixa para o dólar. Vale lembrar que em 13 pregões, os últimos 13 pregões, o dólar caiu em 10 deles. A expectativa agora é de que o dólar se mantenha ainda perto de R$ 4,10, mas já mostra sinais de se aproximar de R$ 4,00. E essas são as principais informações até este momento. É aguardar o desenrolar do que ocorre no exterior, uma acomodação do mercado diante de perspectivas de um acordo, pelo menos um acordo, uma trégua, vamos dizer assim, comercial, na briga, na guerra comercial que há entre Estados Unidos e a China. De olho na informação, porque haverá uma acomodação no mercado. É esperar o resultado, os detalhes, na verdade, desse acordo que ainda não foi divulgado. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Um ótimo dia para você. Bom, é sempre bom e importante, né, ressaltar que, por enquanto, dólar e bolsa ainda não estão operando aqui no Brasil. O movimento começa logo mais, a partir das 9 horas, horário de Brasília. Mas, para você ficar sempre bem informado, sempre atualizado em relação ao mercado financeiro, basta ficar ligado aqui na nossa programação. A partir do 12h10, o Puga abre aí o Agricultura BR junto com o Fabiano Reis, já com tudo operando. E você fica por dentro aí de toda a movimentação do que está previsto para esta terça-feira. Bom, e eu vou ficando por aqui, deixo um abraço apertado para você, agradeço demais a sua companhia. Amanhã às 7 horas a gente está junto novamente em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Aproveite seu dia, tchau, tchau.